boa tarde a todas e todos. Peço desculpas, meu deslocamento demorou muito mais do que o costume, da PUC até aqui, quase 1 hora de táxi. Estava preocupado, mas eu estava assistindo o sufixo da palestra do Paulo no live streaming da tecnologia que está sendo transmitida pela internet. Então, pelo menos, infelizmente, eu não pude assistir a fala do professor Gustavo e do professor Sérgio, mas pude assistir um pedacinho da fala de Paulo. Peço desculpas pela deselegância de não estar presente nas demais palestras. Eu gosto muito de participar do evento como um todo, porque eu acredito que o evento é como uma universalidade composta por partes muito distintas que podem se complementar. E o diálogo acadêmico depende que as pessoas se ouçam e não, obviamente, que elas apareçam só para a sua própria palestra. Então, eu peço desculpas pela deselegância, mas a única maneira com a qual eu podia estar aqui hoje era dar aula e vir para cá. Não havia como. Bom, dito isto, queria acreditar que hoje eu possa estar imbuído dos espíritos de Denis Borges Barbosa e de Dora Martins de Carvalho, que eram 2 colegas queridíssimos aqui do IAB. Um deles, obviamente, além de ser meu colega do IAB, meu pai, meu professor, meu orientador de especialização. Mas toda vez que eu falo aqui no IAB, eu me lembro, por exemplo, de um evento que houve alguns anos atrás. À época, o Éboli era o presidente da nossa comissão, de um evento chamado Direitos Culturais. Eu tive a oportunidade de falar com o Denis e também aqui presente a Dona Martins de Carvalho, 2 comercialistas que nos deixaram, mas nos deixaram, além de saudades, obras interessantíssimas para o estudo. A minha fala hoje é sobre domínio público em patentes. E por óbvio que o domínio público em patentes ele tem peculiaridades próprias, características próprias que distinguem do ambiente dos direitos autorais e do ambiente das marcas. Como roteiro de fala, eu queria falar um pouquinho sobre domínio público e outros regimes jurídicos, propriedade intelectual e a ideia das liberdades, tecnologias e fundamentos de tutela, contornos da propriedade com o domínio público, prazo do domínio público, revogabilidade do domínio público, fraudes ao domínio público e que, ao final da minha fala, isto tenha um mínimo de coerência para que não fiquem amálgamas de ideias soltas. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, e tem uma máxima que resume o que eu vou dizer nesse primeiro ponto, e a máxima é: existem nuances de direitos autorais, existem nuances de domínios públicos perante o ambiente dos regimes tecnológicos. E um exemplo que eu posso dar, se a gente estivesse lendo o rol do artigo 99 do Código Civil, é a ideia do que é tido como domínio público. Então, eu tenho vários tipos de domínio público segundo o regimento do direito administrativo brasileiro. E o primeiro e talvez o mais importante deles, e é o que eu quero falar ao longo da minha palestra, é a ideia de domínio público, de bem público de uso comum. Os bens públicos de uso comum, como as praças, as ruas, as praias, as ilhas. Então, quando alguém vai no jornal comprar uma das revistas de fofocas e tem Ilha de Caras, obviamente ali tem um mau uso da expressão domínio público de bem público de uso comum, que obviamente não é uma ilha de um agente econômico privado. O sujeito ele pode ter uma concessão de regime dominial, ele pode ter vencido uma licitação, feito uma oferta para um uso com exclusividade, ele pode ser floreiro, a gente pode estar falando de uma enfiteuse, mas ela é um bem público. E as praias, elas são acessíveis a qualquer ser humano. Mas há bens públicos que não são de livre disposição e uso para quem quiser. Há também os chamados bens públicos afetados, que são aqueles bens públicos que vão ter uma destinação específica, como é o nosso prédio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aqui do lado. Ele é um bem público, mas ele está afetado a uma função específica, que é dos nossos órgãos jurisdicionais. Além disso, um outro exemplo de bem público, que tragicamente a história brasileira nos chama a atenção, é um bem público da União que estava abandonado há muitos anos no Largo do Paissandu, em São Paulo. Vejam, eu tenho aqui 3 tipos de bens públicos. Talvez a praia esteja poluída, talvez o prédio do TJ do Rio de Janeiro não passe incólume para uma faculdade de arquitetura com um crítico de arquitetura mais denso. Imóveis abandonados podem sofrer muita violência, engendrar muita violência, mas são 3 tipos de bens públicos muito distintos, ainda que a expressão do domínio público possa ser muito vasta. Um outro problema muito comum, além da falta de distinção das funções dos bens públicos, é uma dicotomia falsa entre a praça e o jardim.
de que todo tipo de propriedade no regime público brasileiro, ele seria ou estatal, ou ele seria puramente privado. Como se nós também não tivéssemos os bens públicos não estatais. Há um crescimento da doutrina do direito administrativo preocupado em estudar os chamados ornitorrincos, que são entes que não são formalmente estatais, mas prestam serviço público. Se um bem de um ente privado que presta serviço público está afetado à sociedade, seria ele impassível de uso capião, da uso capião, tal qual os bens puramente estatais? Uma grande parte dos administrativistas e dos civilistas vão dizer sim. Aliás, os civilistas irão além. Aquela proibição da uso capião de bem público, ela funciona para os bens públicos de uso comum e para os bens públicos afetados, mas jamais para os bens públicos dominicais que estejam, por exemplo, abandonados. A Escola do Direito Civil Constitucional, portanto, vai aqui ter um desencontro de entendimentos com relação ao uso e função social da propriedade ou das propriedades dos bens públicos, se nós estivermos falando de bens públicos dominicais e abandonados, como era o caso do Largo do Paissandu, em São Paulo. Mas, além do estatal e do privado, a literatura nos mostra que temos espaços intermediários entre o público e o privado, como o clássico do recentemente falecido, um dos maiores privatistas do mundo, o Stefano Rodotà. O Stefano Rodotà, alguns anos atrás, ele veio, um pouquinho antes de morrer, fazer uma visita no Rio de Janeiro. Ele deu uma fala na PUC do Rio de Janeiro e uma fala na UERJ. Eu tive a sorte de estar presente e de tomar um café da manhã com o Stefano Rodotà, que era um ser humano interessantíssimo, que, entre tantos temas, escreve sobre autoridade garante, privacidade, propriedade, mas esse é o grande clássico do Stefano Rodotà, que é o terrível direito, o direito da propriedade. E na terceira edição do seu clássico, Il terribile diritto, ele faz uma dedicação específica no opúsculo, um capítulo novo, que ele escreveu sobre os chamados bens comuns, que a nossa doutrina chama de compáscuo. O compáscuo é uma figura lá do Código Civil de 16, geralmente tratado para propriedades rurais e comunidades e vida comunitária, mas ele propõe de que a gente enxergue um tipo de titularidade como compáscuo da pós-modernidade, seja no ambiente da internet, seja como eu tive a oportunidade desse café da manhã inesquecível com o Stefano Rodotà, sobre a propriedade intelectual e a tecnologia. As tecnologias que podem estar ali num regime híbrido que tem características de público com privado. Uma vencedora do Prêmio Nobel em 2005, chamada Elinor Armstrong, ela ganhou o Nobel com base num livro dedicado ao estudo dos compáscuos, chamado Governing the Commons. Este é um livro necessário de ser lido. Ele ainda é pouco dialogado na doutrina brasileira e, geralmente, quando se estuda o commons, vai se olhar o commons apenas sob a ótica do direito autoral e da doutrina norte-americana, que, em geral, se dedica muito ao tema. Hoje em dia também é europeia, mas predominantemente americana. O Stefano Rodotà e a Elinor Armstrong, eles nos dedicam muitas páginas ao estudo desse ilustre desconhecido que é o compáscuo, que, repito, é uma forma de regime de domínio que não é estatal, nem ela é privada no sentido puramente capitalista. E, claro, além de Estado e privados, nós temos, e de commons, nós temos também a ideia de criações em rede. Esse professor da Universidade de Yale, chamado Yochai Benkler, tem um livro magnífico, que está aí citado, chamado The Wealth of Networks, em que ele fala de um tipo de regime contributivo, criativo, que vai ser muito útil nas tecnologias, por exemplo, nas plataformas digitais de acreditamento coletivo, que trazem um regime jurídico que não é tão estatal, nem tão privado, nem tão exclusivo, que é a ideia de comunidades em rede. E, portanto, se a gente fosse fazer um resumo da pós-modernidade líquida, nem sólida nem gasosa, sobre o regime de domínios, nós temos os chamados domínios públicos de uso comum, de uso especial, de uso dominical ou sem afetação, nós temos os regimes tipicamente privados, nós temos o compáscuo e nós temos as riquezas em rede. Bom, qual é a segunda máxima quando nós tratamos de domínios públicos? É de que a propriedade não é a regra, a propriedade é a exceção do sistema. Por quê? Tenho aqui duas citações importantes de um francês e de um italiano que vive
viveu algum tempo no Brasil. Tem uma história curiosa. Tullio Ascarelli, ele era judeu na Itália nos anos 40, então ele não era exatamente uma pessoa muito bem tratada pelo Estado. E um dia ele fugiu com a roupa do corpo e apareceu no Porto de Santos. Ele veio literalmente trazendo a roupa do corpo, depois de semanas no navio, chegou sem absolutamente nada na mão, e ele bate na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e falando um porto italiano muito enrolado, ele, repito, com a roupa do corpo de há semanas, cheirando mal, com os pés descalços, e pede para falar com o diretor da USP. Estamos falando de São Paulo, um centro bastante conservador. E a secretária do diretor da Faculdade de Direito falou, não, como assim um mendigo quer falar com o diretor? E passa o recado. Olha, tem um mendigo aí fora chamado Tullio Ascarelli que quer falar com o senhor. O diretor da USP, assustadíssimo, fala, não, manda ele entrar. E ainda um sujeito pedindo um emprego. Era Tullio Ascarelli, e ele veio revolucionar o direito privado mundial, mas especialmente ocidental, através de algumas obras, entre tantas, o grande clássico do Tullio Ascarelli, para quem gosta de propriedade intelectual, que é o Teoria della Concorrenza dei Beni Materiali, na sua terceira edição, Milão, 1960. Pois bem, Tullio Ascarelli e Christoph Geiger, que é o reitor, coordenador da pós-graduação em propriedade intelectual da Universidade de Estrasburgo, tratam da ideia da propriedade como uma exceção. Ambos veem o domínio público como a regra, da ideia de propriedade intelectual como um oceano de liberdades com ilhotas de exclusividades. O mar é o domínio público, a terra é a propriedade, e esta terra será inundada, mais cedo ou mais tarde, pelas regras de liberdade íncitas ao domínio público. A professora Paula Forgione, tratando especificamente dessa relação na índole concorrencial, vai frisar, e também na sua obra mais importante, Os Fundamentos do Antitrust, hoje na nona edição, exatamente porque constituem garantia de monopólio, diz Paula, restringindo livre iniciativa, os direitos de propriedade industrial devem ser encarados como exceção. A interpretação que ele se dá será restritiva e não extensiva. Ela está, junto com Túlio e junto com Christoph, indicando a natureza predominante do domínio público em face do domínio privado. O nosso também membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, já mencionado hoje por Paulo, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, sujeito interessantíssimo, polêmico, tem, com relação aos direitos autorais de uma das suas obras, uma discussão tremenda sobre um concurso público que ele fez para o professor da UFRJ recentemente. Isso daria uma palestra para saber se a acusação que ele sofreu de plágio é ou não procedente. Fica até a recomendação. Interessantíssima discussão do concurso de catedrático da Faculdade Nacional de Direito, algumas décadas atrás. O nosso querido amigo Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, ele tem uma ideia sobre o domínio público que é muito peculiar a ele. Francisco Cavalcante defende que a propriedade sobre a tecnologia, ela nunca termina. O que termina é o domínio privado sobre a propriedade. Me parece aqui, permita-me eu, fazer uma crítica ao pensamento do Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Repito, para Cavalcante Pontes de Miranda, você tem uma fase de domínio privado e a propriedade, ela se transmuda da privada para a pública, mas ela se mantém como propriedade. Me parece aqui um erro, porque o que acontece com as tecnologias é que, se porventura alguém preenche os requisitos legais de atribuição de exclusividade, ou seja, processo administrativo dialogal perante o INPI, esperar todos os anos até que o INPI analise o mérito do pedido de patente, eventualmente não haja ou haja subsídios que sejam julgados improcedentes, o INPI defere, você paga e concede, vejam, é uma epopeia, Ulisses talvez tivesse desistido, você obtém uma exclusividade. E essa exclusividade, ela tem termo. E este termo, ele é certo. Notem, não é possível concordar com a ideia de Pontes de Miranda de que continua a haver propriedade, ou que continua a haver tecnologia. Me parece que a fala de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, no seu clássico volume 16 do Tratado de Direito Privado, aqui tem uma impropriedade. Mas existe um fator que eu concordo totalmente com Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que é, uma vez advindo o termo, o inventor perde a exclusividade, e eu friso aqui, para sempre.
ele não perde o controle de continuar usando, ele não perde a possibilidade de ser continuando visto como autor da invenção, mas ele perde os direitos patrimoniais, porque estes, repito, viram domínio público de uso comum. Não estamos falando de uso dominical, não estamos falando de bens afetados, estamos falando de uso comum. Ainda que seja um uso comum, que tem uma função própria, típica da cláusula finalística do artigo 5º, inciso 29 da Constituição, nas palavras do professor Denis Borges Barbosa. A terceira máxima, quando a gente fala de domínio público e tecnologias, é que investimentos e esforços são insuficientes para retardar domínio público tecnológico. E aqui eu estou falando de 3 causas de tutela muito distintas defendidas pela doutrina. Existem variações dessas escolas, mas eu optei por resumir em 3 escolas sobre quais são os fundamentos de proteção à propriedade industrial no ambiente tecnológico. E a primeira escola, talvez a mais popular delas, foi bem relatada pelo João da Gama Cerqueira, que foi o fundador do escritório de advocacia e agência de propriedade industrial chamado Cruzeiro Unimar, que hoje é intitulada pelo professor Milton Silveira, que foi meu orientador de doutorado. Então, o advogado João da Gama Cerqueira, que era um professor de Direito do Trabalho, professor de Direito do Trabalho da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele escreve no seu clássico que o fundamento de tutela da propriedade intelectual é o trabalho, é o esforço. Essa, de certa maneira, é uma corrente um tanto quanto utilitarista da ótica da propriedade intelectual. Não é que ela não tenha um amparo, um escoro, uma âncora moral, mas ela tem algumas falhas que eu pretendo mencionar daqui a pouquinho, e eu vou explicar como isto impacta no domínio público. A segunda escola, também muito popular, de um outro tipo de utilitarismo, foi bem resumido nesse voto da nossa colega de comissão, doutora Liliane Roriz, não está presente hoje, mas fiz questão de citar, que é a ideia de que a propriedade intelectual é a tutela em virtude dos investimentos. Os investimentos seriam a razão de proteção da propriedade intelectual e, portanto, da ilha de exclusividade, da perduração dessa ilha de exclusividade perante o oceano das liberdades que nós chamamos de domínio público. E existe uma terceira corrente de fundamentos de tutela da propriedade intelectual, que é endossado, por exemplo, no meu livro com o professor Denis, que é a ideia de que a propriedade intelectual não é fundamentada nem exclusivamente no trabalho, nem peculiarmente no investimento. Que a propriedade intelectual não é uma obrigação de meio. A propriedade intelectual como tutela, como exclusividade, ela é uma obrigação de resultado. Eu vou obter a exclusividade se eu atingir o resultado. Qual é o resultado? A distintividade, a originalidade, a atividade inventiva. Quaisquer dos requisitos qualitativos meritórios da tutela, se ou não eu vou ter a tutela. Portanto, não estamos falando de raça, de talento, de pesquisa, de bilhões dedicados. Isso é irrelevante. O que é relevante é a originalidade, atividade inventiva, distintividade intrínseca, distintividade derivada. Se eu obtiver ou não, eu vou ter tutela. O mero investimento sem distintividade, eu não vou ter tutela. O mero esforço sem atividade inventiva, eu não vou ter tutela. A grande pesquisa sem originalidade, eu não vou ter tutela. Porque o direito não está preocupado com o meio, ele não está preocupado nem com a pessoa, ele está preocupado na propriedade industrial com a política pública do sufixo daquilo que tem em vista o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. E, portanto, aqui estamos falando de uma cláusula finalística objetiva e não uma cláusula finalística subjetiva. Por isso, digo eu, diz o professor Denis, o que justifica que o domínio público seja retardado é uma obrigação de resultado perante o estado da arte. Não é boa vontade, não é esforço, não é talento puro, nem é investimento. Pode ser também, mas não é só. A quarta máxima de quando nós falamos de domínio público no ambiente tecnológico é a ideia de entender qual é o contorno do que está livre e qual é o contorno do que está vedado. E eu gosto sempre de dar uma olhada gráfica,
Porque quando a gente fala de tecnologia, e portanto, por exemplo, de patente, mas não só de patente, nós temos as chamadas violações diretas. O que é uma violação direta? É um agente econômico não autorizado que ele vai estar usando um pedacinho ou toda a tecnologia daquilo que está descrito numa reivindicação. A reivindicação para patente é que nem uma escritura de um imóvel perante um RGI. O que vale é o que está escrito na metragem. Então, a patente é um documento longo, prolixo, ninguém vai, em suas horas de estudo, descer na biblioteca uma patente para ler como se estivesse lendo um livro de Machado de Assis. Ela não é uma leitura agradável, com todo respeito, ela foi escrita por um engenheiro, então o engenheiro ele é um prático, ele não está preocupado com elementos estéticos da escrita. Aliás, é muito curioso quando a gente pega uma patente e o agente econômico que depositou a patente, às vezes um pequeno inventor, ele começa a escrever o documento como se ele estivesse vendendo um produto. Então, produto magnífico que vai resolver todos os seus problemas. Então, obviamente, a patente não é um produto com uma qualidade estética, e sim com uma qualidade utilitária. E o bloco de constitucionalidade da patente é a reivindicação. Ali é o coração da patente. E eu posso violar o direito de exclusividade de um titular da patente, tanto diretamente na descritividade literal da reivindicação, como dirá a doutrina, eu posso ter as violações não literais ou as violações por equivalência. E, portanto, quando eu falo de domínio público, de propriedade, de liberdade e de exclusividade, eu tenho que levar em conta que não é só aquilo que está dentro, mas também aquilo que está beirando. A nuvem de penumbra que está pertinho também é protegida pela patente. E, portanto, vejam, domínio público ela é regra, mas não quer dizer que o domínio público seja facilmente aferido simplesmente aos olhos de um transeunte. Muitas vezes, para eu saber o que é domínio público e do que não é, eu vou precisar de um técnico no assunto. Não só o técnico no assunto para dizer se aquilo tem atividade inventiva ou não tem, mas um técnico no assunto para saber se aquilo que não é literalmente protegido está excluído de tutela. A quinta máxima de quando a gente fala de domínio público e tecnologias é a ideia de que o domínio público é inadiável. O que eu quero dizer com isso? Tem uma citação também do nosso querido Gama Cerqueira, tratando da possibilidade de prorrogar vigência de patentes no Brasil. Aliás, há um modismo, né? Desde 1996, com a edição da nova lei, não faltam ações judiciais pedindo prorrogações de vigências de patente. E por diversas teses jurídicas, e aqui precisamos aplaudir a criatividade dos advogados. Aliás, eu diria que na propriedade intelectual os advogados estão mais criativos do que os engenheiros, que na propriedade intelectual os advogados estão mais criativos do que os autores. Provavelmente daqui a pouco os advogados vão soltar roteiros de Hollywood, porque eles são profundamente criativos. Mas já dizia Gama Cerqueira de que não há nenhuma razão de política pública e que só podem gerar abusos e injustiças pleitos de prorrogações de patentes. O STJ, por causas diversas, de patente pipeline, depósitos de patentes realizados antes de 95, não convertidos em pipeline, patente mailbox, e hoje, uma das grandes questões que estão sob discussão, o crivo do Supremo Tribunal Federal, de um Supremo Tribunal Federal que raramente julga a propriedade intelectual. Basicamente, nos últimos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal ele julgou 3 ADIs que versavam direto ou indiretamente sobre propriedade intelectual. 2 delas com relação a direitos autorais e o ECAD, 2 ações conexas, né? Uma causa de pedir, mas 2 ações, e uma lei de licitações do Estado do Rio Grande do Sul, que falava do prestígio aos softwares livres como critério de desempate. E vejam, era matéria de direito administrativo, só incidentalmente falava de propriedade intelectual, mas ainda assim é um precedente que merece ser lido. Todas essas 3 ações do ministro Luiz Fux, que aliás é o relator de uma outra ação importante do tema que eu estou falando, que são as ADIs 5529 e 5061, que fala sobre um dispositivo da lei de patente que permite a prorrogação de patente. Bem, neste acórdão, o ministro Luiz Felipe Salomão, aqui do Estado do Rio de Janeiro, ele dá uma ênfase muito específica sobre a impossibilidade do ordenamento jurídico ser compatível com pleitos de atraso ao domínio público.
Se tiverem cuidado, por exemplo, de lerem o recente precedente da ministra Fátima Nancy Andrighi, a gaúcha Fátima Nancy Andrighi, sobre as patentes de mailbox, ela dedica um obter-dicta muito grande sobre o inadiável acesso à tecnologia e, portanto, inadiável momento do domínio público. Uma sexta máxima, já chegando ao final da minha fala, sobre domínio público, tem a ver com a sua irreversibilidade. Uma juíza do Tribunal Regional Federal costumava equiparar na tecnologia o domínio público como o parto de uma criança. Uma vez parido o feto, ele não retorna ao status quo ante, porque o ordenamento jurídico brasileiro não contempla patentes cangurus. Só os marsupiais, depois de paridos, voltam ao bolsa materna, mas as tecnologias não. Elas são unidirecionais. Uma vez o domínio público ocorrido, eu não posso ressuscitar patente, e acreditem os senhores, há milhões de teses utilizadas perante o Poder Judiciário para ressuscitar a exclusividade daquilo que já virou domínio público. Separei 2 acordos do TRF que dizem expressamente: não é possível ressuscitar patente. Na Bíblia, há 11 pessoas que são ressuscitadas, né? As pessoas geralmente só se lembram de 2, Jesus e Lázaro, mas há outros 9. Mas no mundo das patentes não haverá 11 patentes ressuscitadas, porque isto é incompatível com a Constituição brasileira. O domínio público, ele é irreversível. Se o sujeito deu mole, ele perdeu o prazo é decadencial, o regime é potestativo, não há discricionariedade do administrador e o advogado falia o cliente. Ação de reparação, mas não ação de obrigação específica de restauração de patentes, afora as hipóteses do artigo 87 da Lei de Propriedade Industrial. E chegando ao pontinho final da minha fala, eu queria falar de algumas maneiras inteligentes como a qual os agentes econômicos têm burlado, têm surrupiado, têm se apropriado do domínio público. E gosto sempre de citar um polonês, falecido também há pouco tempo, Zygmunt Bauman, que num dos pedacinhos do seu Modernidade Líquida diz: não é mais verdade que o público tente colonizar o privado. O que se dá é o contrário. É o privado que coloniza o espaço público, espremendo e expulsando o que quer que não possa ser expresso inteiramente, sem deixar resíduos. Zygmunt Bauman aqui se preocupa com um dos atos, infelizmente comuns na sociedade brasileira, que é o agente privado tentar bicar no domínio público. Queria dar 2 exemplos, um do mundo físico e outro da propriedade intelectual. Um do mundo físico. Há mais de 10 anos tem um restaurantezinho em Ipanema que cercou um pedaço da Praça General Osório, bem público de uso comum, e ocupa ali com exclusividade um setor ou com a leniência, ou com a tolerância, ou com a autorização da municipalidade do Rio de Janeiro. Vejam, ele já está há mais de 10 anos lá num espaço que provavelmente, territorialmente, pode ser tido como um pequeno espaço. Quiçá, se alguém fosse aplicar as regras do Código Civil sem se atentar às regras do domínio público, dirão: houve uso capião. É possível o uso capião de bem público de uso comum? A doutrina vai dizer que não. A Constituição vai dizer que não. Desde o Código Civil de 16 vai se dizer que não. Mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2010, julgou favorável a uma construtora hoje envolvida na Lava Jato, de que ela usucapiou 2 estados de Sergipe, no Mato Grosso do Sul, uma área territorial do tamanho de 2 estados de Sergipe, em favor de uma construtora chamada Camargo Correia. Votos vencidos contra o usucapião de bem público de uso comum do tamanho de 2 estados de Sergipe, que roubaram Portugal do nosso bolso, no ano de 2010. Não saiu nos jornais. Ninguém comentou. A doutrina não escreveu. Existe usucapião de bem público de uso comum. A gente precisa combatê-lo, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa evitar, mas isso acontece. Depois, se vocês tiverem interesse, eu até publiquei um artiguinho no jornal dessa ação civil originária, que demorou 70 anos para julgar no Supremo Tribunal Federal, e quando julgou, permitiu que a Camargo Correia nos tirasse um Portugal dentro do Mato Grosso, que é um estado gigantesco. Bom, segundo exemplo. O exemplo, primeiro físico, Praça General Osório, estado do Mato Grosso, mas um exemplo seria das patentes pipeline. As patentes pipeline foi a privatização do domínio público. E pior,
Uma dessas patentes pipeline gerou uma licença compulsória do caso Efavirense, famoso caso antirretroviral. Vejam que curioso. Eu tinha uma tecnologia que era vedada à exclusividade pelo Código de Propriedade Industrial de 1971. Veio uma decisão política do governo brasileiro, que não é obrigado por TRIPS, e veio a proteger retroativamente aquilo que estava em domínio público segundo as leis da época. Portanto, privatizamos sem compensar domínio público de uso comum. Depois de privatizar sem compensar o Estado pela apropriação do bem público de uso comum, nós licenciamos compulsoriamente e pagamos o titular da patente para usar o que era de domínio público. Isto acontece em Terra Brasílias. O que estamos falando aqui é, segundo um vencedor de um prêmio Nobel, o professor Oliver Williamson, de oportunismo. E oportunismo, claro, tem várias facetas. Dirá os integrantes da nova esconomia institucional de que o oportunismo não é uma variável do comportamento humano, do homo economicus. Que o oportunismo, a assimetria informacional e de que a racionalidade é limitada, somada a um mercado onde o risco não é variável, o risco é sempre um fator presente, de que os seres humanos tenderão a tipos de oportunismo. Que oportunismo você está falando, Pedro? É o de casar por dinheiro? É por dar golpes? Não. Pode ser o oportunismo de usar o ordenamento jurídico contra suas finalidades. Ou seja, usar dogmaticamente o ordenamento jurídico contra as suas funções zetéticas. Gostaria de citar alguns casos, um deles é o chamado patenting by avalanche. Isso está na moda no Brasil, está na moda nos Estados Unidos, está na moda no Japão, está na moda na Europa, que é a ideia de você pegar uma tecnologia e ao invés de você fazer uma patente, às vezes um pouco maior em termos de reivindicações, você divide em 70 pedidos de patente a mesma tecnologia. Algumas vão ser concedidas, outras não vão ser sujeitas a um recurso administrativo, outras você vai litigar, mas no final, se um agente econômico quiser vender fipronil no Brasil, por exemplo, hoje ele vai ter que pedir um engenheiro uma proposta de análise para que ele possa saber se ele vai free to go, ele não está livre para comercializar, e ele vai dizer, olha, tem 70 patentes concedidas. Então, uma coisa é você, sem violar a patente, procurar uma arquitetura para fugir das exclusividades dos caminhos tecnológicos. Outra coisa é você fazer isso de 70. E por que isso deposita 70 patentes? Por várias razões. Uma delas é impedir que as pessoas usem o domínio público disponível, o estado da arte disponível, e paguem uma licença. Uma outra razão é porque se você tem uma patente concedida, você declara lá contabilmente, e se você é uma sociedade anônima de capital aberto, quanto mais patentes, mais valia tem a sua ação na Bolsa de Nova York. Então, formas de patenteamento em massa, ao invés de usar uma patente ou duas patentes, são técnicas inteligentes de você perpetuar a exclusividade sobre o domínio público. Uma outra técnica inteligente que está também na moda é a superposição de direitos. A superposição de direitos é um mal crônico. Tive nos últimos anos participando de bancas de doutorado sobre essa matéria. Essa é uma das matérias mais sérias e que merece uma investigação mais profunda, que é aquilo que os europeus chamam de overlapping IP. É você tentar fazer um ornitorrinco jurídico. Não sei se vocês se recordam, alguns anos atrás, a Petrobras tinha juridicamente uma tese muito engraçada. A Petrobras, ela quer ser privada para não licitar, ela queria ser Estado para pagar por precatório. Ela queria misturar as melhores facetas de ser um ente privado com as melhores facetas de um ente público, formando um ornitorrinco, que tem bico de pato, bota ovo, é mamífero, tem veneno, é felpudinho e tem rabo de castor. Então, isto não é permitido para o regime jurídico da propriedade intelectual. Por quê? Porque se a marca é prorrogável ad infinitum, se os direitos autorais independem de burocracia, mas se a patente dá uma exclusividade meritoriamente mais forte, eu não posso combinar elementos ou superpor direitos de propriedade intelectual para proteger o mesmo fato gerador. E foi o que aconteceu aqui com a Philips. A Philips no Brasil e no resto do mundo, ela tinha, à época, a ordenação brasileira falava em desenho, modelos industriais, que era uma mistura de modelos de utilidade com desenhos industriais, e quando estava terminando o hiato temporal da sua exclusividade, ela depositou este formato tridimensional como uma marca tridimensional. Qual era o intuito? O intuito era burlar o domínio público da tecnologia, fazendo uso da possibilidade de prorrogação ad eternum das marcas tridimensionais. O INPI disse não, o Judiciário disse não, e coincidentemente,
inclusive por fundamentos muito parecidos, o Judiciário Federal brasileiro e o Judiciário Federal alemão entendeu essa conduta igualmente como usurpadora de domínio público. E uma das outras maneiras, já terminando, prometo, já falei demais, de burlar domínio público são através das técnicas de patente de seleção, de segundos usos, de life cycle treaties, que o judiciário também vem notando, de que a ideia da erosão dos filtros qualitativos das tecnologias. A tecnologia tem um principal filtro qualitativo no sistema de patentes, que é a atividade inventiva e o ato inventivo. Hoje, anything goes, como diria Cole Porter. E o anything goes significa de que entre o anything está o domínio público, uma tentativa de apropriação privada. Isso é um grande perigo. Quais conclusões tiramos dessas máximas, desses exemplos e do contexto brasileiro? Primeira, o domínio público é a premissa maior e o hiato de exclusividade é a premissa menor e possivelmente ela sequer aconteça se, por exemplo, o INPI disser não ao pedido de modelo de utilidade ou ao pedido de patente de invenção. 2. O domínio público é impassível de retardo e insuscetível de apropriação privada, uma vez domínio público, sempre domínio público. Quando domínio público, certo, ele jamais é passível de protrair. 3. O domínio público tecnológico é classificado como bem público de uso comum, ou seja, aquela discussão entre os civilistas e os administrativistas sobre que tipo de bem público é insuscetível de uso capião não se aplica. Porque como o bem público aqui é de uso comum, não há discussão doutrinária que legitime aquela decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a Camargo Correia. Aquilo é puramente inconstitucional. Ponto. Patente pipeline é puramente inconstitucional. Depois, privatizar a tecnologia e depois pagar por licença compulsória é muito inconstitucionalidade. É aquilo que os constitucionalistas chamam de inconstitucionalidade chapada. O sujeito, no primeiro período, ele já sabia que era inconstitucional. Mas, ainda assim, foi o que fizemos. Pagamos para receber aquilo que já era nosso. 4. Táticas como patenteamento em escala, cingindo a mesma tecnologia em diversas propriedades, visando dificultar contornos ou acesso, segundo os usos despidos de genuína atividade inventiva, falsas seleções de tecnologias em domínio público, são meandros ilegítimos de delimitação do domínio público. 5. Projeto de lei, por exemplo, vai ter uma audiência pública no dia 19 no Senado para votar um projeto de lei para que as patentes sejam concedidas automaticamente sem o filtro do que é estado da arte e domínio público. Isto é o exemplo clássico do que é inconstitucional. Ninguém nega que o INPI tem um problema de procedimentos administrativos demorados. Processos administrativos demorados. Procedimento é a expressão espanhola, processo é a expressão brasileira. Mas vejam, o legislativo também tem muito backlog. Por exemplo, a nossa Constituição fala de uma lei de greve do serviço público. Há 30 anos. Cadê a lei? A nossa Constituição fala sobre tributação das grandes riquezas. Há 30 anos. Cadê a lei? Não há processo administrativo mais lento do que o legislativo. O Código Civil demora 40 anos. Alguém vai propor que o legislativo aprove todos os projetos de lei automaticamente? A Previdência tem um problema de fila muito grande. A gente vai propor que todos os pleitos de aposentadoria sejam automaticamente concedidos? E por que a gente o faria com os bens públicos de uso comum sobre um ambiente tecnológico que versa sobre um bem de produção? Bens de consumo, eles são tributados diretamente. Você tem o CDC agindo em cima. Os bens civis, como os veículos automotores, os imóveis, são tributados diretamente, IPTU, ITR, IPVA. E a gente controla, mas a gente não controla os bens de produção. A gente não tributa diretamente os bens de produção. E agora a gente não quer nem controlar meritoriamente, antecipadamente, o que merece ou não exclusividade. Isso não é uma forma de subverter o domínio público, tornando a propriedade e o privado a regra e o domínio público a exceção. Eu vou ter que judicializar todas as vezes que, ao ser concedida automaticamente uma patente se apropriou do domínio público, eu não inverto o ônus da prova? Sexta conclusão. O controle do tráfego informacional sobre o que é estado da arte e o que é domínio público ainda é predominantemente feito por banco de dados privados. Nós não sabemos, tirando o engenheiro que faz pesquisa de patentes, que tecnologias estão disponíveis ou não estão.
E quando a gente quer ter uma ideia, a gente vai nesses bancos de dados privados que custam uma fortuna e que estão sempre incompletos. Nós não temos uma autoridade estatal, tal como eu tenho visto alguns esforços em direitos de autor, para explicar o que está ou não, catálogos de obras, o que está ou não no domínio público. O INPI não tem, por exemplo, um banco de dados dizendo, olha, tudo isso aqui está em domínio público, pediram lá fora, passou do prazo do período de graça, passou do prazo do jeito de prioridade. A gente tinha que ter um catálogo, porque a ausência do conhecimento do que é o domínio público facilita a apropriação do domínio público. Sétima conclusão. O banco de dados, como eu disse, do INPI, da OMP, da EPO, é prolixa e enemy user. Convido-os a pesquisar nesses bancos de dados que são gratuitos, que a grande maioria paga. Vocês vão ter um pesadelo. É um site feito para que o ignóbil, nós, não consigamos mexer. É tudo propositalmente feito para que a nossa simetria informacional cresça. Oitavo, o resguardo sobre o domínio público tecnológico predominantemente conta com a participação de atores privados. Então, se eu, digamos, passe esse projeto de lei maluco para resolver da pior maneira possível o backlog do INPI, e se os agentes econômicos, em vez de impugnar a patente um do outro, eles se acartelem? Porque no Brasil a gente não tem concorrência, a gente tem oligopólio e monopólio. Monopsômio e oligopsômio. Por que em vez deles brigarem, eles dizem, olha, eu não impugno sua patente nula e você não impugna a minha, e a gente vai exercendo nossas exclusividades contra todos os outros? Será que a gente quer depender do agente econômico privado no mercado cartelizado? E por fim, uma das mais tristes informações que eu tenho de vos dar, tenho certeza que as pessoas sabem disso, é que toda vez que existe uma ação na área de tecnologia sob patente, vem o Ministério Público, por exemplo, uma ação de invalidade do ato administrativo praticado pelo INPI, vem o Ministério Público e peticiona dizendo o seguinte, não tem interesse público no feito. Não tem interesse público no feito? Sobre uma discussão de domínio público de tecnologia, às vezes na área de câncer de AIDS? Shame on you, Ministério Público. Shame on you. Muito obrigado por terem me ouvido. Se vocês quiserem continuar dialogando comigo, uma das obras está à disposição de todos. Boa tarde.